nós vamos iniciar um quadro que nós vamos entrevistar as pessoas que foram aprovadas para contar a sua história, desde o começo, por que quis concurso, as suas dificuldades, para inspirar outros concurseiros também, porque a grande dificuldade do concurseiro não é estudar. O estudar, ele consegue, ele senta, mas é se manter motivado ao longo dos anos, porque os concursos públicos da carreira jurídica não acontecem da noite para o dia da aprovação. Verdade. E eu sempre falo isso para eles. Vai mudar a sua vida, vai mudar a vida da sua família, então não vai ser da noite para o dia. Ludine, conta pra gente um pouquinho, desde quando você começou o seu início na faculdade de Direito. Oi, Larissa, boa noite, tudo bem? Eu sou Ludine Barroso, sou defensora pública do Estado do Tocantins e estou super feliz de compartilhar hoje minha história de estudos e a trajetória até a aprovação. Olha só, quando eu entrei na faculdade, foi lá em 2010, fiz uma faculdade já sabendo que queria fazer concursos públicos, então pude ali começar, né, conciliar o estudo da faculdade com um pouquinho de estudo para concurso, porque o ponto que eu acho mais bonito e que eu mais me orgulho da minha trajetória até a aprovação de estudos para concurso é que ela é uma trajetória extremamente comum. E eu não fiz absolutamente nada de extraordinário. Desde sempre eu precisei trabalhar, pagava a minha própria faculdade, então comecei, né, na minha realidade, dentro da minha realidade, mantendo uma rotina de estudos, criando a minha própria escadinha. Então, primeiro, eu saí de uma empresa privada e fui para um estágio no Ministério Público Federal, eu estagiei na PR Tocantins por um ano. Aí depois iniciei os estudos para o cargo de técnica administrativa, fui aprovada em alguns concursos também, no MPU, né, no MPF, consegui essa aprovação. Depois fui aprovada para técnica administrativa na própria Defensoria Pública do Estado do Tocantins. Então foi ali, né, naquele início mesmo na faculdade, quando eu tomei a decisão de que iria estudar para concursos, que já vi que eu deveria, né, começar a preparar essa escadinha, né, do primeiro até o último degrau, que hoje eu considero ter atingido, que é ser defensora pública no meu estado. Então, foi assim, tudo começou ali na faculdade, mas a partir de uma decisão desde o início. Então, eu já entrei na faculdade com essa mentalidade. E na faculdade mesmo, você já passou no concurso para servidor? Foi, exatamente. Quando eu estava no quarto período da faculdade, já estagiava no Ministério Público Federal, na PR Tocantins, eu resolvi tentar o concurso da Defensoria Pública do Estado do Tocantins, isso em 2013, e aí consegui alguns materiais com os colegas, né? Fui aprendendo ali, me conhecendo também, conhecendo como a minha memória funcionava, eu percebi que a minha memória também era muito visual, era muito auditiva, e aí fui me conhecendo nesse processo de estudos, né? Conciliando trabalho, faculdade e estudando à noite para concursos, né? E o que eu gosto de sempre pontuar, que não era um tempo muito, eu não tinha muito tempo para me dedicar aos estudos, mas a constância foi o diferencial para conseguir essa aprovação naquela época para o cargo de técnico administrativo, de assistente administrativo da Defensoria Pública do Tocantins. Então, eu estudava todos os dias, respeitando a minha realidade, né, de trabalho, estudos da faculdade, aproveitando todo o feriado, final de semana, né? E tentando me fazer entender também que nem todos os dias estamos 100%, mas que o pouco que se dedica no dia que foi muito atribulado já vale a pena e manda uma mensagem, né, para o nosso cérebro de que aquilo é importante e merece a nossa atenção. Isso você já traz um ponto importante, porque todo concurseiro ele fica preocupado. Ah, mas será que eu vou conseguir conciliar trabalho e estudo? E mais de 90%, eu acho que até mais de 95%, eles conciliam trabalho e estudo, porque por ser uma jornada longa, não é uma jornada que vai acontecer da noite para o dia, tem que conciliar. E a constância, que não é 100% todos os dias. Tem dias que Isso. você vai dar 10%, mas é o que ele dá. Então, aqueles 10% naquele dia
acaba sendo 100%. Que faz o diferencial, isso mesmo. E também, Larissa, a gente precisa ser realista. Muitas pessoas buscam os concursos públicos porque realmente precisam melhorar de vida, melhorar sua própria vida, melhorar a vida da sua família. E essas pessoas, né, como foi o meu caso também, eu sempre precisei trabalhar. Então, estava completamente fora da minha realidade, uma rotina de estudos que não contemplasse, incluísse, inclusive, o meu descanso, né, pós-jornada de trabalho, para poder iniciar uma rotina de estudos para concurso efetiva. Então, eu preferia assim, mesmo que eu reduzisse a minha carga horária naquele dia, né, eu estudava com qualidade, né? Claro que durante o processo de estudos, eu abri mão de muitas coisas, né? A gente abre mão de muitos momentos importantes, de encontros com a família, com os amigos, de praticar as atividades e os esportes que a gente mais gosta, mas eu sempre digo que o seguinte, a gente vale a pena, sabe? É um momento assim de muita abdicação, mas que vale a pena, porque depois você vai ter inúmeros momentos com seus familiares e ainda com mais qualidade, se sentindo realizado ou realizada profissionalmente. E o descanso, né, é o alívio, o descanso somado ao alívio da aprovação, depois que o resultado vem, ele é muito melhor, ele é muito mais satisfatório. Então, vale muito a pena, é uma fase, isso é uma coisa que eu também sempre colocava assim, em todos os murais e frases motivacionais que eu escrevia para mim mesma, que é uma fase, é um tempo, né? É um período, é transitório. Outra coisa que eu sempre falo para quem eu vou contar, me pede dicas e inspiração, é que é o seguinte, a gente precisa, não pode se apaixonar por estudar. Aí todo mundo fala, ah, mas como assim? Olha, a gente precisa incluir o estudo na nossa rotina e a gente precisa se dedicar totalmente a ela, mas a gente não pode se apaixonar pelo processo. Você tem que entender, né, que é um projeto, ele tem começo, meio e fim. Então a gente precisa tratar com responsabilidade, né? Eu sempre falava, olha, eu trato os meus estudos como o meu trabalho. Eu tenho hora para chegar e eu tenho hora para sair. E a disciplina como se fosse um trabalho, né? Com o compromisso de não faltar, né? Com o compromisso de manter a minha produtividade em dia, né? Estudar não só as matérias que eu gosto, mas aquilo que eu tinha colocado no meu cronograma, um cronograma também feito com base na minha realidade, e ser sincera comigo mesma, né? Hoje eu tô mais com preguiça ou eu estou cansada, porque realmente existem dias que estamos cansados e precisamos respeitar, né, nossos limites, enfim. Mas é um processo de autoconhecimento. Eu digo sempre que durante esse meu período de estudos eu amadureci muito como mulher, né? Amadureci muito como ser humano. A gente vai ouvindo relatos, histórias, e a gente vê tantos cronogramas hoje em dia. Tudo a gente tem que pensar que são dicas, né? São setas e nortes. E você vai descobrir qual é o seu melhor caminho, né? Os professores, os cursinhos estão sempre ali dando direcionamento, né, conforme as próprias experiências, mas cada trajetória é única, né? Isso. Mas é claro que a gente pega, sim, pode concluir, Larissa. O que faz sentido para você, e isso é muito importante você trazer, porque às vezes as pessoas acham que tem um caminho engessado. Só que É, não, sabe, cada um tem uma realidade. não tem uma receita, né, de bolo. Tem o básico, tem Isso. são pilares, são princípios que a gente aplica para ser aprovado, Uhum. mas que cada um vai aplicar na sua realidade, igual você falou. É. Eu também fazia isso. Eu tratava o estudo como um trabalho, porque se não tratar dessa maneira, todo dia vai dar preguiça, todo dia vai É, estar assim, ah, mas onde eu tô tá bom. Eu acho que hoje diferenciar o que é preguiça, o que é cansaço, porque cansaço isso. a gente tem que respeitar. Não, hoje foi um dia muito cansativo, foi um dia exaustivo, eu estou realmente cansada. Uhum. E eu tô com preguiça, porque preguiça quase é do ser humano, a gente está. O nosso corpo tem a tendência à inércia, né? E, imagina, existem 1 zilhão de coisas mais interessantes para se fazer do que estudar, né? Então você tem que ter propósito, você tem que ter clareza do seu objetivo. Eu mesma, Larissa, olha, eu acho que eu nunca comentei isso com ninguém, mas vou falar na live que às vezes, né, os alunos se inspiram, quem tá aí, pessoal, nessa trajetória difícil. Eu todos os dias, porque teve um período que eu precisei acordar de madrugada, assim, 4h30, 5 horas da manhã, para começar a estudar um pouco mais antes da minha jornada de trabalho. E toda vez eu colocava uma música que me inspirava e me imaginava vestindo a beca,
com torçal verde, subindo no palco, assinando o meu termo de posse, e a gente tem que buscar, né, o que que me motiva, aquele momento, eu quero viver aquele momento, eu acredito muito, assim, na nossa fé, sabe, quaisquer fés que sejam professadas, mas você precisa se agarrar num propósito, acreditar que existe, né, um ser superior, uma força superior que vai além das suas próprias forças aqui materiais, enfim, para acreditar que existe um propósito. Se você escolheu esse caminho, se você tem esse sonho plantado no seu coração, ele é sim possível de ser realizado. Eu acho que as histórias e os relatos, eles são importantes por isso, porque a gente traz a versão de que sim, esse sonho é possível de ser realizado, né? Muitas vezes os membros ou membros de carreira, depois que atingem, né, o topo do seu cargo, acabam se encastelando e se afastando, né, se distanciando das pessoas que ainda estão estudando. Então, nós estamos hoje aqui, pessoal, para falar que é possível, se a gente conseguiu realizar o nosso sonho, você também consegue realizar, né, dentro da sua rotina, dentro das suas possibilidades, com realidade, sinceridade, honestidade para a sua vida, para o seu corpo, para as suas possibilidades, né, tendo um cronograma que se adeque ali à sua rotina e que seja também efetivo, né, que traga as matérias que você precisa cumprir do seu edital, né, enfim, com muita prática, muita persistência, disciplina, é possível sim. E aí você passou para servidora, e depois como foi a sua preparação para a defensoria? Pronto, aí eu assumi como assistente administrativa da Defensoria Pública, e aí eu fiquei por 6 anos nesse cargo, e foi quando eu fui picada pelo bichinho verde, né? Eu me apaixonei pela rotina de atendimento, pelo trabalho, pela missão institucional, né? O contato com o assistido e o usuário da Defensoria Pública é muito forte, é muito impactante. Eu ainda estava, né, terminando a faculdade, decidi que queria ser defensora pública, mas na minha época, de quando eu tomei essa decisão, eu ainda não tinha condições financeiras de arcar com as inscrições, né, para um concurso de membra, nem com hospedagem, passagem aérea. Então, eu sabia que precisaria de um concurso melhor, que pagasse melhor, para poder conseguir subsidiar esse concurso fim. Então, eu comecei a estudar para os concursos de analista, fui aprovada em alguns concursos, foi quando eu assumi na Justiça Federal do Estado do Tocantins. E aí trabalhei na SJTO, assessorando um juiz federal por mais 5 anos. Então, veja que a minha jornada foi bem longa, né? Diferente de todas essas histórias relâmpago, né, que a gente vê e a gente acaba até se apaixonando, né, como foi fácil, como foi rápido, só que a gente já tem 11 anos, né, de estudo, desde o primeiro degrau até o último degrau da carreira. E ali, eu digo sempre assim, que eu aprendi, né, o básico do conhecimento jurídico na Defensoria Pública como assistente. Quando eu fui para a Justiça Federal lá, eu senti que o meu conhecimento jurídico, ele foi lapidado, né, e eu melhorei e aperfeiçoei minhas técnicas de estudo, aí eu já tinha mais autoconhecimento, foi quando, em 2019, eu decidi que estudaria especificamente para os concursos de Defensoria Pública estadual. E aí eu fiz algumas provas, né? Tive algumas reprovações. Eu lembro que a minha primeira prova foi a Defensoria Pública do Estado da Bahia. E eu fui para essa prova, Larissa, eu estava num ritmo de estudo, assim, muito constante, sabe? Estudando todos os dias, enfim, eu me saía muito bem nos simulados. Eu fui super confiante, né? Eu tinha, assim, certeza da aprovação. É o primeiro erro da concurseira, né? Eu Do também. concurseiro. A gente vai certo da aprovação. Aí fica a dica: nunca vamos para uma prova certos da aprovação e nem da reprovação. E eu acho que o segundo é até mais importante, porque acaba sabotando muito mais do que a certeza da aprovação. Mas aí eu fiquei 10 pontos abaixo do corte, né, na objetiva. E aquilo para mim, nossa, foi o fim do mundo. Eu falei, meu Deus, mas eu estou estudando tão bem e tal. E aí fui conversando com alguns colegas mais experientes, e um colega falou, Ludine, olha, prova é muito circunstancial, né? Uma prova não resume todo o seu tempo de dedicação e estudo até aqui. E aí eu me agarrei naquilo. Eu falei, realmente, gente, prova é circunstancial, né? A gente estuda para quê? Para diminuir a possibilidade de aparecer uma questão que você não saiba. Então, pode ser que venha uma prova para você e pode ser que
venha uma prova que, apesar de você estar estudando há muito tempo, é por isso que a gente não deve desistir e devemos agarrar todas as oportunidades de prova. E aí, depois, eu fiz a DPE Goiás, e lá o corte foi muito alto, e eu fiquei por uma. Né, o corte foi 72 e eu fiz 71 questões. E as provas tiveram 45 dias de diferença. Né? Da Defensoria Pública do Estado da Bahia para a Defensoria Pública de Goiás, eu foquei realmente só nos meus erros, naquilo que eu estava mais deficitária, e consegui chegar grande para a Defensoria Pública de Goiás. Mostrar que é circunstancial, porque não dava para aprender tanta coisa nova nesse pouco tempo. Exatamente. Eu já agreguei o que eu tinha e melhorei naquilo que eu vi que não fui tão bem. Por isso que quem tiver a oportunidade de fazer provas, é importante ir fazendo esse treino para você pegar familiaridade com a banca, com o estilo das questões, enfim. Então, quando eu saí lá da DPE Goiás, todo mundo achando que eu ia ficar arrasada porque eu não tinha passado por uma, na verdade, eu estava realmente muito feliz, porque eu sabia que na próxima daria certo. E deu, que foi a Defensoria Pública do Estado de Sergipe, alguns meses depois, mas mostrando exatamente isso, que prova é circunstancial e o que vale é o grãozinho de cada dia. Né? É aqueles 30 minutinhos que você acorda mais cedo, ou aqueles 30 minutinhos que você decide dormir mais tarde, aquele material que você persiste em revisar, o seu caderno que você está montando e fala, ai meu Deus, essa matéria de civil não tem fim, nunca chega em família em sucessões. Fiel Mas ao seu material. eu fui muito fiel. Por Porque quê? e eu quero ver se todos os aprovados, porque as pessoas ficam querendo um material perfeito, material que Não. esse material vai ter isso. Não, eu peguei um material e fui até a aprovação, porque Isso, eu acredito que é a repetição, exatamente. pegar todo dia, de fazer revisão, que faz a aprovação. Como foi com você, com o seu material? Comigo também, Larissa, foi assim. A gente tem aquela vontade de quando tem uma reprovação e falar, ai, estou fazendo tudo errado, vou trocar de material, vou comprar um novo livro, vou comprar um novo PDF. Não é assim, olha, a gente precisa, claro, primeiro, fazer um excelente investimento no material de boa qualidade, que seja atualizado e pronto. Você fez esse investimento, confia, né, na empresa, no cursinho, pegou o seu material e siga fiel a ele. Todas as atualizações você vai anotando no rodapé, as observações, aquilo que você tem dificuldade ou errou numa prova, porque é isso, quanto mais familiaridade você tem com o seu material, mais fácil fica seu processo de memorização, né? Você lembra, olha, Larissa, eu fiquei tão fiel ao meu material que quando caía alguma questão de Lei Maria da Penha em alguma prova, eu lembrava exatamente do meu caderno, que estava grifado de roxo. Eu lembrava daquela página que eu tinha escrito, aquela nova atualização, porque eu não sei se existe uma lei que foi mais, que ainda é mais atualizada do que a Lei Maria da Penha, né? Mas eu fazia isso. Então, com a prática da revisão e as anotações que eu ia acrescentando, o material se mantinha atualizado, né? E eu acho isso importantíssimo de não ficar trocando de material, a não ser que você perceba realmente que o seu material está numa qualidade, né, inferior à que se espera de uma prova, enfim. Mas a regra é siga com o seu material e vá você mesmo, fazendo suas anotações, suas observações, enfim, acrescentando informações necessárias e úteis, né, para a sua prova. E aí você exerceu a defensoria no Sergipe quanto tempo? Isso, daí eu fiquei lá um ano e foi muito emocionante, assim, a trajetória do estudo da primeira fase até a prova oral, né? Sempre todo mundo, né, fica dizendo, quando você passa na primeira e você se sente mais seguro para fazer a segunda, e quando você chega na oral você está super seguro. Gente, é um ponto, assim, que eu gosto de sempre dizer, que a gente sempre vai ter medo. Né, seja na primeira, na segunda, na fase oral, a gente só não pode deixar esse medo ser maior que a gente, né? Independente, né, do momento ou da fase que você está vivendo, porque as aprovações vão chegando num dado momento, depois de certo tempo de estudo e de constância, elas são inevitáveis, elas vão aparecer, né? Meus colegas mais experientes falavam isso, Ludne, quando você começar a passar, daqui a pouco você está escolhendo qual prova você quer fazer. Enfim, realmente às vezes acontece de ter choque de segunda fase com prova oral de outro concurso, e essas escolhas vão se pondo,
na nossa frente, e às vezes você está numa prova oral, você já está numa segunda fase, e diz, meu Deus, mas ainda estou indo para essa etapa, com medo. Enfim, se a gente tem medo, significa que a gente sabe o tamanho da importância daquele objetivo, da realização desse sonho, né? O que a gente tem que dizer, eu sou capaz. Se eu cheguei até aqui, eu sou capaz e eu vou vencer, né? Repetindo para si próprio no espelho, buscando força na sua rede de apoio. E se você não tiver rede de apoio, você e o espelho, você e você mesma, né? Sempre buscando essa convicção de que vai dar certo. Manter o pensamento sempre positivo, bem otimista. Eu acho que isso também faz total diferença, porque o caminho, Larissa, como você havia dito, é muito desgastante, né? O caminho ele é longo, ele é árduo, muitas vezes ele é solitário, né? Porque você está aqui sozinho no seu quarto, estudando, enfim. Mas o bom disso tudo é que quando as outras fases vão chegando, por exemplo, a segunda fase, ou a prova oral, você vai encontrar pessoas que trilharam o mesmo caminho que você, que também ficaram aquele momento solitário no quarto, estudando. E o mais legal é que você vai encontrar pessoas, pelo menos isso aconteceu comigo nos concursos de defensoria, pessoas com a mesma ideologia, que defendem as mesmas bandeiras, que acreditam nas mesmas pautas, que tem o nosso famoso sangue verde, né, que se emociona com as causas perdidas, né? Enfim, eu acho que isso é muito bonito. Então, assim, para quem está estudando, para quem ainda está formando a sua base, tenha confiança, acredite no processo, acredite em você, mantenha a cabeça erguida, né? Se cair, a gente se levanta, né? Temos chances de errar. Não existe tempo determinado, né? Nem idade certa para começar ou para terminar. O tempo mais certo é o agora. É o presente que a gente tem para lutar, para estudar, para correr atrás dos nossos objetivos. E uma coisa é certa, vai valer a pena. E deixa eu te perguntar, porque eles ficam muito, o conselho fica muito assim, nossa, eu tô estudando, mas como é que vai ser a preparação para a segunda fase e para a fase oral? E eu sempre falo que quando a pessoa está formando a base, ela vai usar essa base desde da prova objetiva até as demais fases. O que ela vai mudar é a forma que ela treina. A primeira fase Exatamente. treina a prova objetiva, faz simulado, treino questão. Depois, eu vou pegar esse conteúdo, vou treinar escrita, vou treinar peça, vou treinar sentença, e depois vou treinar como falar aquela resposta de forma falada. Com você Uhum. também. Também, Larissa, sabe que eu gosto sempre de dizer que é o seguinte, o aprendizado, ele não é um acontecimento, né? Você não estuda, eu aprendi, né? O aprendizado, ele é um processo. Então, quando você está estudando para a objetiva, você está agregando aprendizado. Quando você vai para a discursiva, tudo que você usou para a objetiva vai de bagagem junto com a discursiva. Sabe qual é uma dica que eu sempre dou para os meus alunos de segunda fase? Revisar a prova objetiva. Porque muitas questões da prova discursiva, da peça jurídica, saem lá da prova objetiva. E por que isso? Porque o conteúdo é ele é uno, né? Então, na objetiva, a gente tem que responder as questões, né? De marcar, assinalando uma das letras, uma das alternativas. Na discursiva, é o mesmo edital, só que agora a gente precisa de uma forma escrita, coordenar nosso conhecimento. E na prova oral, a mesma coisa, né? Agora, só que de forma falada. Enfim, é exatamente isso, né? A gente tem que ir adaptando o nosso jeito de estudar, né? As técnicas de estudos, mas lembrando que o edital é só um, e o que a gente estudou desde a objetiva caminha com a gente, né, para as outras fases. Uma coisa, Larissa, é que tanto na Defensoria Pública de Sergipe e na Defensoria Pública do Tocantins, nas minhas discursivas, tiveram questões que eu acabei não estudando em algum cursinho, foram questões meio aleatórias, assim, mas de assuntos que em algum momento eu havia estudado. E eu falei, e eu consegui responder, obtive notas excelentes nas duas questões. Eu fiquei pensando, olha, não revisei recentemente esse tema, né? Não foi um tema abordado nos simulados que eu fiz, e mesmo assim eu consegui lembrar do que era suficiente para poder responder a questão. Então, é isso. Por quê? Porque eu já tinha preparado esse estudo lá desde a primeira fase, né? Quando a gente começa a estudar para a segunda fase, a gente pensa, meu Deus, agora eu estou começando do zero. Não tá, né?
Então é isso mesmo. É sempre o mesmo edital e sempre ser super fiel ao seu edital. Olha, Larissa, eu dormia e acordava com o meu edital. Eu pegava tudo que tinha, eu queria ver toda a possibilidade de cobrança do examinador, se tinha uma palavra difícil no edital, um termo jurídico que eu não havia, um conceito, eu já grifava e falava, meu Deus, isso aqui pode cair. Eu acho que é isso, a gente se manter fiel ao material, né? Se manter fiel à nossa forma de estudo e colar no edital, porque ele é o nosso guia de como a gente deve estudar e o que a gente deve estudar. São tudo do jogo tá ali, né? As regras, o que pode, o que não pode, o que É, vai cair, tá ali. E depois, como é que foi? Você já estava exercendo, já tinha mudado, né? Porque analista tem uma carga horária, depois vai para a defensoria, já é outra carga horária, e mesmo assim você continua estudando para passar no estado de origem. isso, exatamente. Eu sempre tive o sonho de voltar para o estado do Tocantins, né? Casa é casa. A gente não consegue nem explicar o sentimento de pertencimento, né, que existe nesse retorno. Então, eu conseguia, claro que eu não conseguia me dedicar como eu me dedicava antes, né? Porque a rotina na Defensoria Pública, ainda mais a Defensoria Pública do Estado do Sergipe, que é uma instituição em expansão, né? Os cargos agora de analista, eu não tinha muita assessoria, então acabava que a demanda ficava mesmo praticamente toda comigo, mas eu conseguia, assim, ali um final de semana, eu dava uma estendida, um feriado, um pouco de estudo à noite, só para não perder o ritmo, né? O ritmo de estudo que é tão importante e para manter esse compromisso comigo mesma, né? Que eu acho que às vezes o meu estudo ele tinha mais um efeito incentivador e moral de me manter firme no propósito do que de estudo efetivo, né? Só para não deixar de estudar, né? Só para eu continuar entendendo que aquela era a minha prioridade, né? Então, eu acho que o básico do estudo, mesmo para quem está começando, não é, sabe, abrir mão de tudo. Ah, eu vou abrir mão de muitas coisas. Quando eu coloco os estudos como prioridade, né, eu acabo abrindo mão de muitas coisas. Então, a pergunta que eu me fazia todos os dias é: eu estou fazendo o meu máximo para realizar o meu sonho? Então, mesmo cansada, né, estudava um pouquinho ali de jurisprudência, tentava acompanhar os informativos, né, continuava praticando, treinando simulados e depois, quando na fase oral fazia essas simulações de prova oral, enfim, é isso, colocar como prioridade. E aí, dentro da sua realidade, cada um vai saber a decisão a ser tomada. E como é ser defensora? Que eu vejo que antes de conversar com você, a gente já vê que você tem um carinho, um amor, e eu acho que isso é muito importante na profissão, porque às vezes a pessoa se apega à aprovação, mas depois também vão vir os dias difíceis, vão vir os dias cansativos, é claro, é completamente diferente, mas quando a gente exerce um cargo que a gente é apaixonado, é diferente. Então, quem está na corrida por ser defensor, defensora, como é ser? Olha, é maravilhoso, é muito satisfatório, assim, eu tenho inúmeras histórias, né, de assistidos e usuários que tocam o meu coração profundamente. Eu sempre digo que, assim, a gente sempre idealiza, né, que vai ser muito maravilhoso depois da posse, né, e acaba sendo mais ainda, mas não naquilo que a gente pensa inicialmente, porque é claro que a nossa vida muda, a nossa estabilidade financeira muda, né? Enfim, mas nossas responsabilidades crescem muito, né? Quando eu fui designada para a minha primeira comarca, eu vi que aquela comunidade inteira, né, a maioria da população daquela comunidade, mais de 80% das pessoas que ali viviam eram assistidas pela Defensoria Pública. Então, o peso da responsabilidade vem de tomar decisões importantes, de ter uma pauta de audiências super cheia, de fazer júri e fazer atendimento e resolver, né, conflitos. Eu sempre digo que assim, a gente não se prepara para o concurso público, mas não se prepara para todas as responsabilidades que vêm depois. Mas eu garanto que são muitas, exigem muito de nós, mas com certeza vale muito a pena e assim é muito gratificante. Como defensora pública hoje eu vejo a realidade sendo transformada, né, pelo trabalho da Defensoria Pública, que também é uma instituição formada por muitas mãos, né? A gente está ali na ponta, mas a gente sempre tem uma equipe maravilhosa, uma assessoria maravilhosa que colabora
né, para que os trabalhos andem, mas é nada mais gratificante do que você chegar de manhã na sua defensoria, ver que tem um assistido falando, doutora, eu estou aqui desde 6h30 esperando só para falar com a senhora, porque eu quero conversar com a senhora sobre esse caso, e a gente comemora cada vitória, sabe? É um abraço de uma mãe, de um filho que acabou sendo preso e agora conseguiu conquistar a liberdade, teve a oportunidade de se ressocializar. Enfim, são coisas do dia a dia, são situações do dia a dia que tocam e emocionam, e você diz assim, olha, vale a pena. Em muitos momentos, assim, durante a minha profissão, às vezes, quando a gente está estudando para concurso, você fala, nossa, que matéria chata, eu não quero estudar esse tema especificamente. Por exemplo, em Direito da Criança e do Adolescente, hoje eu sou coordenadora auxiliar do NUDECA, mas eu achava aquela parte do cadastro da adoção lá no ECA super difícil. E eu precisei atender um caso exatamente assim na Defensoria Pública. E eu soube orientar o casal, né, atender essa família da melhor forma possível, e naquele momento veio aquela luzinha, sabe? É por isso que eu precisei estudar tudo que eu estudei. Tem um propósito, tem um motivo. Sabe, às vezes a gente está ali lendo o Estatuto da Terra e não sabe por quê, né? Aí aparece um caso, ó, quando a porta do gabinete da Defensoria abre, tudo pode aparecer, né, Larissa? Assim, eu sempre digo que é uma grande surpresa, porque a atuação da Defensoria Pública do Estado, ela é muito ampla. Né? A gente tem a legitimidade para as ações coletivas, as ações individuais, ainda mais o defensor ou a defensora do interior, como é o meu caso, a gente brinca que somos clínicos gerais, assim, né? Tudo que aparece pela porta. Então, tem um motivo, mesmo aquela matéria chata do edital, ela vai fazer sentido lá na frente, durante a atuação. E, assim, é muito gratificante, eu tenho certeza que todo mundo que tem o sangue verde vai se sentir muito satisfeito e muito realizado depois que vestir a beca, ir para um plenário do júri confiante, conseguir, às vezes, uma absolvição de um caso que claramente era de absolvição. E, às vezes, eu sempre digo assim, ó, que nem sempre a gente ganha quando você tem o resultado que você quer no júri. A defesa ganha sempre que entrega a melhor defesa. Então, acho que isso vale para todos os processos e pode resumir a minha atuação, assim, hoje, como defensora pública. Poder entregar o melhor para o assistido e para o usuário é a grande vitória da profissão e a grande realização, sabe, Larissa? Porque o status do cargo ele passa, né? O costume de usar a beca passa, o prestígio que você tem no seu gabinete, a assessoria, tudo isso é uma coisa que é claro, a gente precisa de estrutura, enfim, mas são coisas que não ficam. Né? São coisas que a gente se acostuma, acaba virando da sua rotina, mas o olhar emocionado que você recebe, o abraço carinhoso que você recebe, tudo vai valer a pena. Quando você se vê como um instrumento de pegar uma jurisprudência super complicada e conseguir traduzir aquilo e levar para a vida de uma pessoa que é analfabeta, que mora muitas vezes numa cidade, numa casa que não tem luz elétrica, que não tem água, que é uma realidade ainda do nosso Brasil, é assim, ó, não tem nem explicação. É de se emocionar. E de ser recompensador, né? Não é só a estabilidade, a remuneração, igual o prestígio do cargo, igual você falou. Eu acho a carreira da defensoria muito bonita. Nossa, quando sempre trabalho com defensores, que você vê que está ali se doando, que não está ali só por estar, ele está ali preocupado realmente com cada assistido, com cada reeducando. Eu sou titular da vara criminal, né? Então a gente vê ali, muitas vezes, às vezes teve uma ação que não estava dentro da legalidade, o defensor mostrar para o juiz, olha, não foi assim, e eu assisti depois, ficar extremamente feliz, a família ali, eu acho muito bonita a carreira da defensoria, adoro os defensores, as defensoras. Ai, eu também sou suspeita para falar, né, Larissa? E eu falo assim, às vezes as pessoas perguntam, não acontece? Eu falei, gente, eu estou quase 9 anos. Nunca aconteceu nada. Eu acho que esses casos que aparecem nas redes sociais são exceção, porque a maioria se respeita, a maioria está ali pela argumentação. Cada um defende um ponto, a acusação um ponto, a defesa outro ponto, e quem vai decidir no júri são os jurados, e Isso. a melhor estratégia. Mas é muito bonito ver
todo mundo atuando, e o defensor e a defensora que enxerga além do cargo, enxerga realmente o assistido. E como foi sua prova oral? Foi que as pessoas ficam, elas ficam olha, querendo saber, ai, mas é a prova oral? é a prova oral. Olha só, não foi um bicho de sete cabeças, ao contrário do que muita gente pensa, gente. É assim, a gente vem num processo de acúmulo de conhecimento, né? E eu percebi, como eu disse no início, que a minha memória era muito auditiva. Então, eu sempre estudei lendo em voz alta, falando. Quando eu tinha dificuldade de assimilar algum conteúdo, eu explicava para mim mesma. Enfim, então eu fui gradualmente melhorando essa minha comunicação, né? O meu jeito de me expressar e de falar, e tudo isso colabora para a sua prova oral. Mas a prova oral é muito treino. É muito treino. A gente precisa treinar muito antes de ir para uma prova oral, né? Porque aí você se prepara para questões surpresa, para questões que são mais difíceis, ou questões que a gente não tem a resposta ali de bate-pronto, né? Enfim, a minha primeira prova oral foi a da Defensoria Pública do Estado de Sergipe, e eu, Larissa, fiquei 7 horas confinada antes de ser arguida. Então, Nossa! assim, foi muito tempo. Então, eu tive, assim, tempo para revisar conteúdo, tempo para poder ficar nervosa, depois não ficar nervosa mais, sabe? E ir ao banheiro, assim, olhar para o espelho e falar, você consegue, vai dar tudo certo, enfim. Mas é esse trabalho que eu venho dizendo, que eu disse no início, que a gente vai amadurecendo e vai se autoconhecendo, né? O autoconhecimento e esse amadurecimento, eles são primordiais durante o processo de estudos, porque é inegável que você pode até ficar com um pouquinho de medo, porque é novo e você não passou por aquela situação ainda, mas o autoconhecimento e a segurança de uma rotina saudável, estável e constante de estudos leva você para um patamar de confiança que é diferente da prepotência, né? Você não fica arrogante nem soberbo, mas você sabe que pode conseguir, que você vai conseguir. Então, esse processo de estudos vai levando a gente para esse caminho, né? Então, assim, o que eu aconselho, né? Dicas. A gente só se preocupa com uma etapa da prova quando a gente já chegou lá. Por exemplo, tem gente que começa e já está estudando para o objetivo e já está com medo da prova oral. Né? A gente não precisa se precipitar. É até bíblico. Cada dia tem o seu problema, né? Hoje eu preciso me preocupar com a prova objetiva, vou estudar para ela, e tudo que você estudar te acompanha junto para a prova oral. Chegando lá, você vai aperfeiçoar as suas habilidades, né? Você vai aperfeiçoar o seu jeito de falar, o seu jeito de explicar, né? E a gente tem regras e táticas e muitas dicas para poder usar conectivos diferentes, palavras de encaixe de raciocínio, né? Quando você não tem certeza se aquela jurisprudência do STJ, do STF, então, como toda outra prova, exige muito treino. Né? E as duas provas orais que eu fiz foram provas organizadas pela Banca Sebrasp, então eu tive esse privilégio de poder focar e estudar num único estilo de prova, né? Mas assim, as provas orais elas seguem um padrão, né, de sempre cobrar ali alguma coisa de lei seca, com um pouquinho de doutrina e uma pitada de jurisprudência, né? A gente também tem regras para poder ensaiar essas respostas, principalmente daqueles assuntos que são mais corriqueiros, então não existem motivos para pânico, né? A gente pensa que vai ficar nervoso, e a gente pode até mesmo começar a prova um pouco nervosa, mas depois que o tempo vai fluindo e você entra ali naquela atmosfera da pergunta, do examinador, enfim, a gente esquece o mundo lá fora, né? E até mesmo quando a gente não sabe a resposta, por exemplo, Larissa, na minha prova oral da Defensoria Pública de Sergipe, teve uma questão sobre cheque, né, títulos de crédito, e eu há muito tempo não tinha revisado nada sobre o cheque, mas a gente também aprende técnicas de introduzir o assunto e de ir dando aquela enrolada no examinador para poder ir falando o máximo de palavras possíveis para poder conseguir pontuar a questão. E deu certo comigo, né? Eu tenho certeza que vai dar certo com os nossos queridos alunos também. Tudo é prática. Treino, eles entram também, eles
entram já preocupados para procurar, falam a mesma coisa. Cada preocupação no seu tempo. Porque Isso. o conteúdo jurídico, eles acho que a maior preocupação é o conteúdo jurídico vai estar na cabeça deles. É. Só esse treino de como eu respondo, como eu respiro, como eu Posiciono minhas mãos, né? Nervosismo de lado, como que eu respondo aquilo que eu não sei, respondendo de forma geral. Então, tudo isso eles vão aprender também. Eu tive sim. insights aqui do que você falou, e é muito porque ao longo dessa série, vou perceber que cada provado vai trazer algo tudo muito no mesmo sentido, porque toda vez que eu pergunto antes de maneira no trabalho, como que você passou, quanto tempo você estudou, e eles falam, geralmente muito semelhante, claro que com algumas variações. Tratar um estudo como trabalho. Esses dias eu li uma frase que se o seu chefe estivesse tomando conta do seu sonho, você já tinha feito. Ou seja, se você tivesse tendo responsabilidade com alguém, você já teria feito. Por que quando é o seu sonho, você não fez? Verdade. Como no cargo, isso eu fiz muito também, ou seja, se imaginar numa audiência, num júri, usando a beca, a toga, o cabelo da posse, como que você vai... E ser fiel ao seu material, não ficar trocando, porque senão a pessoa fica trocando toda hora de material, ela nunca vai ser consistente e aprofundar naquele estudo, na repetição daquele material. E o que você queria deixar de recado para os nossos alunos que estão aí construindo a aprovação, que é uma construção? Queridos alunos e alunas, eu acho que sempre a minha missão, né, quando eu vou pregar a palavra da defensoria, eu brinco assim, é de que é possível, né? Quando a gente começa a formar a nossa base de estudo, a estudar para a prova objetiva, a gente se coloca muito distante da realização desse sonho, como se fosse algo só para os mais super inteligentes, para aquelas pessoas que têm um QI diferenciado, né? Pessoas que já estão muito avançadas nos estudos, enfim. Não, o concurso público é para quem quer e não desiste. Por mais obstáculos que apareçam, por maiores que sejam as dificuldades, a gente vai conseguindo, né, uma dica ali, um material aqui, né, uma orientação, a gente vê um vídeo com um relato de uma trajetória, né, comum, com nada de extraordinário, simplesmente com um grãozinho de cada dia, estudando aquilo que dá ao máximo todos os dias, na busca de um propósito maior. Então, não deixem que o cansaço, a rotina, né, a exaustão dessa longa jornada, porque a gente sabe que é uma longa jornada, te desanime. Lembre-se sempre porque você começou. Quando eu estava sempre muito cansada, eu fazia essa reflexão: por que eu iniciei essa jornada nos estudos? O que eu quero alcançar e atingir? Se você precisar fazer um quadro de motivação, faça. Leia frases, veja vídeos clichês, sabe? Tudo que motiva é importante, né? E a gente precisa renovar essa motivação todos os dias. E naquele dia que a gente estiver um pouquinho mais desanimado, a gente vem ver um relato de uma pessoa que passou pelo mesmo caminho que a gente, lê uma frase, busca uma palavra, um texto motivacional, sempre dizendo: olha, eu comecei essa caminhada, ela é um projeto, essa fase é difícil, mas é só uma fase e eu vou conseguir passar. Então, a minha mensagem é: lembre-se sempre porque você começou. Não desista, porque os obstáculos vão surgir, eles vão aparecer, né? Realmente é para quem tem persistência, né, e constância no sonho, porque se fosse super, super fácil, todo mundo conseguiria, né? Todo mundo chegaria lá. É possível que você chegue sim, sendo realista, né, com seu cronograma de estudo, com seu material de estudo, estudando com efetividade, lembrando que a vida é feita de altos e baixos, nem sempre estamos o máximo da produtividade, mas é o importante é sempre entregar o nosso melhor, né? Então, lembrar sempre porque começou, persistir, não desistir, porque vai dar certo. Deu certo para nós e vai dar certo para você também. Eu tenho certeza. E eu tenho certeza que depois desse vídeo, eu quero depois muitos relatos de alunos dizendo que conseguiram aprovação. A gente tem muitas provas de defensoria a caminho, então a gente pode já começar a se preparar, estudar, né? Porque as oportunidades vão surgir e vocês vão vencer.
Obrigada, Ludine, pelo depoimento. Não, Obrigada, Larissa. os que vão encontrar o vídeo e vão se inspirar. E porque brilha a defensoria nos seus olhos também. Ai, que bom, fico feliz. Muito obrigada pela oportunidade, pelo encontro.